pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje eu tô aqui pra contar várias curiosidades sobre a nova série da Netflix, 1899. 1899 chegou à Netflix na última quinta-feira, dia 17 de novembro, e já tava aí cheia de expectativa, porque é dos mesmos criadores de Dark, então as pessoas já estavam esperando aí um super mistério, com muitas pistas, muitas coisas interligadas, vários conceitos diferentes, e basicamente a história principal vai contar a narrativa de um grupo de imigrantes da Europa, de vários países da Europa, que estão indo para os Estados Unidos em busca de novas oportunidades da vida. E aí, nesse caminho, eles encontram uma embarcação que estava desaparecida há 4 meses. E aí, todo o mistério vai se desenvolver a partir daí. E é legal, porque é uma série que vai juntar pessoas de vários países diferentes, falando várias línguas diferentes, unidas por esse mistério. Às vezes eles não se entendem, mas no fim eles conseguem se comunicar de certa maneira. Enfim, eu já assisti a série, eu gosto muito do rumo que ela leva. Eu senti que os 4 primeiros episódios podem demorar um pouco pra engatar, eles são um pouco mais lentos, mas depois engata e realmente cria todo esse mistério que você não imagina e que vai se desenrolar muito bem no futuro. Mas eu não tô aqui nesse vídeo pra falar o que eu achei da série, eu realmente vou contar várias curiosidades que talvez você ainda não saiba em relação ao elenco, aos bastidores, à tecnologia usada por eles e também comentar um pouquinho sobre as acusações de plágio que a série recebeu recentemente de uma cartunista e ilustradora brasileira que, enfim, virou as redes sociais durante o fim de semana, então a gente vai comentar tudo sobre isso para você ficar por dentro de todas as novidades e bastidores e curiosidades e detalhes da série. Se você já gosta de vídeos assim, não esquece de deixar o seu like no vídeo para o YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar para mais pessoas, e também se inscrever no meu canal. Faço vários vídeos de curiosidades por aqui, falo muito sobre séries de modo geral, sobre filmes, sobre música, você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, pra começar, eu já falei que essa série é dos mesmos criadores de Dark, né? A gente vai ter, eu vou ler os nomes deles, peço perdão aí caso a pronúncia não esteja muito correta, porque eles são alemães. Então a gente vai ter o Baran Bodar e a Jantje Friese, que são um casal na vida real. Normalmente ela é mais roteirista, ela escreve e ele acaba indo um pouco mais pra direção, mas eles atuam juntos e eles criaram essa série, então, assim como eles fizeram com Dark. Eles assinaram um contrato em 2018 com a Netflix para produzir vários conteúdos para eles durante um período de 5 anos, ou seja, pelo menos até 2023, mas com grandes chances desse contrato ser renovado. E aí eles começaram com Dark, lançado em 2017, desde aquela época já estão pensando em outras produções, então, para serem feitas para Netflix, justamente por conta de todo o sucesso que Dark teve em 2017, que levou a outras 2 temporadas fechando essa narrativa. Então a ideia também para a série começou desde aquela época. Mas vale reforçar aqui que desde o começo eles deixaram claro que 1899 não teria nenhuma relação com Dark. Eles não quiseram, assim, trazer personagens, trazer narrativas, criar um universo interligado. Eles deixaram claro que cada obra era separada e funcionava independentemente. Claro que a gente vai notar algumas semelhanças em questão de como o mistério é desenvolvido, de como a narrativa é feita, das pistas que são deixadas, porque é um estilo dos próprios criadores. Mas em relação à narrativa e personagens, não foi algo que eles quiseram trazer de fato. Tanto é que eles chamaram um dos atores de Dark, o que fazia o Estranho, que era o Jonas mais velho, agora ele está aqui como capitão do navio. Então eles trouxeram um ator de Dark com um personagem completamente diferente pra gente ver que realmente não tem nada a ver. Ainda assim, é legal assistir 1899 e ver essas semelhanças em relação a como o mistério é construído, justamente por ser uma obra dos 2 criadores. E aí, como eu disse, justamente por conta desse contrato com a Netflix, que foi assinado em 2018, os criadores, o Baran e a Jantje, começaram já então a pensar em outras oportunidades de série. Eles ainda estavam trabalhando em Dark, queriam fechar Dark antes de pensar mais, mas a ideia já começou a surgir em 2018, quando eles assinaram esse contrato. Mas foi isso. Eles terminaram Dark e aí em 2020, e aí em 2020 eles começaram mais intensamente a
a trabalhar no que seria 1899. Infelizmente, coincidiu com a pandemia, então todo o processo da série foi feito durante a pandemia, o que exigiu muito mais deles, né? Eles tiveram que, enfim, não podiam viajar para todos os lugares que eles queriam para gravar. Especialmente, eles estavam trazendo pessoas de toda a Europa, então o processo demorou muito mais, porque tinha países com leis diferentes em relação à quarentena. Então, muitas das pessoas que viajavam tinham que ficar 14 dias de quarentena antes de poder começar a trabalhar. Eles exigiram muito orçamento em relação a testes e tudo mais. Então, foi um processo, assim, desde a concepção maior, desde a pré-produção de verdade até as gravações, foi um processo bem mais lento por conta de todas as restrições ali de gravar na pandemia, porque a série foi feita praticamente inteira durante a pandemia. Em uma entrevista pro The Hollywood Reporter, o Baran e a Yancy contaram como a ideia da série surgiu para eles. Eles falaram que tudo começou quando eles estavam fazendo pesquisas justamente para ver como iria surgir essa série, e eles acharam durante essa pesquisa uma foto de um homem com uma camisa branca, ensanguentado, com um martelo na mão e uma expressão estranha no rosto. E aí eles olharam aquela foto e começaram a se perguntar assim: quem é esse homem? O que pode ter acontecido? O que levou ele a estar ali? E eles acharam que, assim, aquela imagem parecia que o homem estava em cima de um barco. Era o que dava a entender. Então eles ficaram: como esse homem foi parar nesse barco? E aí eles disseram que eles relacionaram essa ideia, essa foto do homem, à crise dos imigrantes na Europa. Para o The Hollywood Reporter, a Yancy disse o seguinte: imediatamente eu tive a ideia de que poderia ser um migrante em um navio. Mas o que aconteceu naquele navio? Essa era a grande questão. Nós pensamos, nós realmente queremos dar uma olhada na Europa, apenas pegá-la, colocá-la em um navio, em um espaço confinado, com muito oceano ao redor, de onde você não pode escapar, e fazer um pouco de experiência, quase como um experimento de laboratório. Então, eles realmente quiseram imaginar como seria colocar várias pessoas diferentes da Europa, de países diferentes, dentro de navio, pessoas que estavam buscando sair da Europa e ir para os Estados Unidos, e ver o que aconteceria com todas elas juntas, falando línguas diferentes, com culturas diferentes no mesmo lugar. E aí a história se desenvolveu a partir daí. E é aí que a gente vai falar um pouquinho sobre os bastidores, porque contar uma história de migrantes europeus indo para os Estados Unidos, de pessoas de vários países, exigiu que o elenco fosse muito diverso também. Eles quiseram trazer pessoas de várias partes da Europa falando línguas diferentes, e quiseram que a série não fosse inteira em inglês ali pra fingir que eles eram. Não, a série ia ter línguas diferentes. Então aqui, antes da gente falar um pouquinho sobre os bastidores de como foi criar isso, vou falar sobre os atores principais, de onde é cada um, porque, enfim, realmente eles trouxeram um elenco bem diverso, uma série que mistura aí de 10 a 12 línguas, então tem bastante coisa. Como a nossa protagonista Mara Franklin, a gente tem a Emily Beecham, que já fez Cruella, e ela é da Inglaterra, né? O sotaque ali, ela é a que mais fala inglês, não deixa esconder. E aí a gente tem o Andreas Pichman, que é o Jonas velho de Dark, e aqui eu vou pedir já perdão, porque obviamente eu sei que alguns nomes eu não vou pronunciar da forma certa, mas enfim, ele é o capitão e ele é da Alemanha, como sabemos. E aí a gente tem duas pessoas do país de Gales. O primeiro é o Aneurin Bargard, que é o Daniel. Ele já fez Dunkirk, aquele filme que tem o Harry Styles. Ele é do país de Gales, junto com o garotinho que faz o menino, o Elliot. Ele é o Flynn Edwards e já teve numa série chamada The Snow Spider. Da Espanha, a gente tem o Miguel Bernardeu, que faz o Ángel, que já fez Elite, que atua junto com o José Pimentão, que é português e faz o Ramiro. E aí, toda a família da terceira classe, que envolve o Craster, a Tove, a mãe, o pai, são todos da Dinamarca, como, enfim, eles realmente são ali iguais os personagens, e os 4 atores também vêm do país, porque eles conversam entre si. Mas, entre eles, é legal falar que o Craster e a Tove, os irmãos, eles já atuaram juntos antes. Eles são o Lucas Lingard e a Clara Rosiger, e eles atuaram juntos em The Rain, outra série da Netflix. O Lucas era um dos protagonistas nas 3 temporadas, e a Clara entrou na 2ª e na 3ª temporada. Enfim, já se conheciam antes pra interpretar irmãos agora. E olha só que coisa interessante, do núcleo francês da história, do núcleo que fala francês história, apenas a atriz que faz a Clemence é realmente francesa. Ela é a Mathilde Olivier, que já fez um thriller de terror chamado Overlord. Já o ator que faz o Lucien é o Jonas Bloquet, que é belga, e ele já fez o filme A
freira. Já o Jerome é interpretado pelo Ian Gael, que na verdade é um ator de Camarões, do país, e mora em Paris hoje em dia, mas enfim, temos realmente muita diversidade aí, até na mesma língua. A gente tem duas atrizes de Hong Kong que falam cantonês na série. A primeira é a Isabella Wei, que faz a Lingyi, que é o primeiro trabalho dela na atuação. Antes disso ela era só dançarina e agora estreou finalmente na atuação. E a segunda é a mulher que interpreta a mãe dela, que é a Gabi Wong, que fez Rogue One, uma história Star Wars. E pra fechar os atores principais, porque ainda assim tem muito mais gente envolvida na história que nem dá pra comentar aqui, a gente tem o ator polonês que faz o Oleg. Ele é o Maciej Musial, que fez The Witcher. Bom, e o resultado disso, obviamente, deu muito trabalho, especialmente pro Baran, né, que é o principal diretor da série, e ele não fala todas as línguas, né? Ele fala inglês, ele fala alemão, ele tem alguma familiaridade com outras línguas, mas ele não fala. Em uma entrevista para o The Hollywood Reporter, ele contou que ele tinha roteiros fonéticos, ou seja, como se lia cada palavra em cada língua. Dessa forma, ele conseguia acompanhar conforme a cena estava rolando para ver como tudo era dito. Só que ele falou que chegou a um ponto que ficou muito difícil para ele conseguir acompanhar o que estava sendo dito, sabendo o significado, ao mesmo tempo que analisava os ângulos e as atuações e todos os detalhes da série. E aí ele disse que se desprendeu do roteiro e do que estava sendo dito para reparar em como as coisas estavam sendo ditas. E aí ele reparou em linguagem corporal, ele reparou em como a comunicação era feita sem entender as palavras. E para ele isso foi muito mais fácil, ele conseguiu ter um trabalho a menos, mas separando no que realmente importa, sabe? Porque muitas pessoas quando forem assistir, e até na própria série, a ideia é que você consiga entender o que eles estão falando sem necessariamente entender a língua, pelo modo, se eles estão falando com mais urgência, se eles estão falando com mais calma, se eles estão com uma linguagem corporal de certa forma. Então foi isso que ele resolveu prestar atenção, mas até chegar nesse ponto ele deu uma sofridinha antes. E uma dessas dificuldades veio desde o roteiro. Ele contou que o roteiro parecia um Frankenstein. Eles trabalharam juntos o roteiro principalmente em alemão em primeiro lugar, e aí eles fizeram o roteiro também inteiro em inglês, e aí eles tinham duas abas ali no roteiro, uma inteira em inglês, que todo mundo teoricamente conseguiria entender, e aí do lado tinha o roteiro em inglês traduzido para a língua em que iria ser o diálogo. Então tinha ali todas as línguas, né? Espanhol, português, cantonês, alemão, polonês, enfim, nossa, muitas línguas diferentes. E aí tinha uma pessoa que fazia essa tradução e tinha uma outra especialista que ia anotar, por exemplo, tá, esse é um diálogo que é um pouco mais informal e nessa língua de forma informal você tem que dizer essa palavra em vez dessa. Ou, tá, essa palavra foi traduzida literalmente, mas nessa outra língua aqui é melhor você usar essa expressão para dizer o que você tá falando. E aí cada diálogo também tinha várias anotações sobre como era melhor falar cada coisa. Então por isso que acabou que o roteiro foi um Frankenstein, porque tinha muitos detalhezinhos. O Baran contou pra The Hollywood Reporter que só pra abrir o roteiro final, o rascunho final do roteiro, já levava 5 minutos de tantas anotações e rascunhos e detalhes que tinham ali pra serem transformados. Mas no final deu certo, né? E assim, pra fazer uma série no meio de uma pandemia que junta atores de vários países diferentes, que se passa no meio do oceano, num navio super antigo, eles tiveram que ter um grande orçamento. Na Alemanha, eles têm o German Motion Picture Fund, que é um fundo de arrecadações para filmes e séries que eles utilizam, que empresas podem investir, e eles têm um limite máximo ali que eles podem investir e ter como orçamento. Essa foi a primeira produção a pegar esse fundo que usou o valor máximo do orçamento, e eles liberaram, que foi 10 milhões de euros. O investimento veio do banco de Brandenburg e de fato então foi o primeiro projeto que teve o fundo ali no seu máximo valor de 10 milhões. E eles usaram grande parte desse dinheiro para criar uma tecnologia chamada de volume, que meio que substitui a tela verde. É uma tecnologia bem nova que foi usada em Mandaloriano antes, e eles decidiram testar então agora nesta nova série. O Baran e a Yancy têm uma companhia de produção chamada Dark Bay, e eles são donos de um grande estúdio lá em Berlim, na Alemanha,
Alemanha, e eles decidiram criar então essa tecnologia chamada volume lá dentro. É uma tecnologia que envolve um quase círculo, várias telas que se combinam entre si para formar um meio círculo ou se juntar e formar um círculo, que são formadas por grandes painéis de LED e são muito altas, ocupam um grande espaço, e ali nesse painel você projeta as imagens de fundo. Dessa forma você diminui grande parte do trabalho de edição, de pós-produção, porque ali já tá tudo feito. Só que também você ganha um grande trabalho de pré-produção. Então o que acontece é que para fazer essa tecnologia funcionar, pelo que eu entendi, você precisa então ter as imagens para serem projetadas ali. E não vão ser qualquer imagens, não é só você filmar uma paisagem e colocar lá, porque eles querem que pareça uma paisagem real, querem que tenha essa ideia 3D. Então eles precisam filmar as imagens para terem de referência, transformar essas imagens em 3D, e para isso eles usam uma tecnologia chamada Unreal Engine, que é a mesma tecnologia usada em muitos videogames. Então, enfim, grava tudo, transforma em 3D para assim colocar nesse fundo. E é muito interessante porque é um fundo que ele tem que se adaptar conforme o ângulo da câmera. Então, se é uma câmera que está afastada, ele vai ver geral. Só que conforme a câmera for juntando, o fundo tem que se modificar também para fazer sentido e se tornar real. Então, ele exige muito cuidado, muito detalhe. O Baran e a Yancy contaram que fizeram um longo processo ali. Eles conversaram de perto com todo mundo que trabalhou em The Mandaloriano para pegar as dicas. Eles fizeram antes vários testes, gravaram essas imagens com antecedência sobre como seria a projeção. Eles trabalharam em lugares antes de fazer essa instalação, de como eles poderiam reaproveitar melhor esse cenário. Então, por exemplo, o povo de Mandaloriano falou que eles tiveram muita dificuldade porque as telas ficavam sempre na mesma posição. Então, eles tinham que mudar todo o cenário toda vez que eles iam gravar outra coisa projetada. Aí tirava tudo, colocava de novo, e aí tinha que depois voltar pro que estava antes. E aí a solução nesse caso foi, por exemplo, fazer uma plataforma giratória. Então, se eles queriam filmar o barco de outro ângulo, era só girar a plataforma e o processo era 5 minutos em vez de demorar 2 horas para trocar todo o cenário. Tem um vídeo de bastidores de 1899 que tá disponível na Netflix também, que o Baran até brinca que os funcionários das câmeras, os filmmakers, reclamavam que não dava tempo nem de fumar um cigarro enquanto eles trocavam o cenário, porque era muito rápido. Então isso facilitou demais a produção. Mas eles tiveram sim o trabalho de criar o navio do zero. Eles realmente montaram todos os detalhes desse navio. Teve uma pessoa, responsável por fazer uma maquete de como esse navio seria, para eles saberem exatamente qual parte do cenário eles tinham que se desenvolver e criar de forma real ali. Então, muitas das coisas que a gente vê no navio são reais e o fundo ali, das paisagens são diferentes. E eles foram, de fato, eles fizeram viagens para gravar o mar, o oceano, o céu. Eles tiveram que testar qual luz do céu combinaria melhor com essa tecnologia. Eles filmaram manhã, eles filmaram tarde. Eles viram que o entardecer era uma ótima cor ali para eles filmarem e representarem em muitos momentos. Então foi uma tecnologia que exigiu muito perfeccionismo, mas o resultado realmente é bem impressionante e facilitou muito o trabalho de pós-produção deles, em que, enfim, eles têm que transformar uma tela verde, por exemplo. E também facilita o processo dos atores, porque em vez de uma tela verde em que eles têm que imaginar o que eles estão olhando, eles podiam olhar de fato o outro barco ao longe, eles podiam olhar o que estava acontecendo e atuar melhor. E aí, falando dos barcos, acho que a gente pode comentar uma coisa bem interessante aqui, que pode parecer óbvio quando você pensa primeiro, mas é legal depois pensar sobre ele, Na série, os passageiros começam no barco Kerberos e eles encontram o barco Prometheus, que é o barco que estava perdido há 4 meses. E são 2 nomes ligados à mitologia grega. Kerberos, aqui em português, é o Cérbero, que é o cão de 3 cabeças que guarda as entradas aí do mundo inferior, protege o mundo de Hades. Ele é o cão que deixa as pessoas entrarem no mundo inferior, mas não deixa as pessoas saírem. Então tem todo esse aspecto. Já Prometheus é o semideus que roubou o fogo de Zeus para salvar a humanidade da extinção. Confesso que assim, eu imagino que dá para fazer algumas associações desses nomes com a série, mas não vou me atrever a fazer essa associação. Acho que vale a gente sim ver os significados e ver como eles podem
estar ligados à série, né? Por que foi atrás dessa mitologia grega pra dar os nomes. Eu acho que tem sim a sua importância ali. Mas tem um outro aspecto que eu acho legal a gente comentar também, que Kerberos, além de ser, né, o Cérbero relacionado à mitologia grega, esse nome Kerberos é ligado à programação. Ele é um protocolo desenvolvido para fornecer poderosa autenticação em aplicações de usuário-servidor. Então ele ajuda nesse processo de autenticação em questões de tecnologia e informática. E se você pensa por esse lado, também tem um grande significado com a série, né? Esse é um vídeo que eu não quero dar muitos spoilers, mas acho que vale, depois que você terminar de assistir, pensar nesse Kerberos já na associação em relação à informática e tecnologia, que aí tem um significado também bem legal. Falando em significados, vamos entender a escolha de 1899, né? Como o ano em que a série vai se passar. Tem muitos significados, muitas teorias por trás. Muitas pessoas pensaram em 1899 justamente por ser a virada do século, né? Que a gente sai, então, do século XIX, vai pro século XX, essa transição. E tem, sim, uma parte do significado que foi importante para isso. Então, pro The Hollywood Reporter, o Baran disse o seguinte: foi uma época tão interessante que, infelizmente, foi moldando muitas coisas terríveis que aconteceram depois. Com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, conforme as pessoas entravam em um novo século, tinha muita esperança, mas também muito medo em relação a novas e velhas ideias, o velho mundo versus o novo mundo. A ciência e a religião se batiam muito. Então, foi uma data escolhida justamente por ter essa contradição, né, entre velhas e novas ideias, transição de século. Foi um momento pré-Primeira Guerra Mundial, tinha muitas coisas acontecendo, mas ele também deu um outro significado que eles pensaram ali quando eles foram escolher, porque eles falaram que essa é uma data mágica, porque se você somar o 1 e o 8 dá 9, e aí a data seria 999, que invertido fica 666, que é o número da besta ali, que também é mágico nesse sentido, traz outros significados ali pra a mitologia da série, se a gente for dizer assim. E agora, mais um detalhe que eu achei muito interessante que eu quis trazer aqui: a equipe de figurino e maquiagem tomou muito cuidado, claro, pra criar figurinos que identificassem os personagens, que passassem a vibe da época, mas que fossem uma mudança, trouxessem uma coisa de personalidade pra cada um ali, tomando cuidado com cores, com os países, com as culturas de todos, né, que tinham que ser representadas nas roupas. E aí cada pessoa tinha peças de roupas diferentes. Mas quando elas foram pensar melhor, a gente pode notar durante a série que muitos dos figurinos se repetem. Em muitos momentos você percebe que na verdade eles não mudaram de roupa. E essa foi uma coisa que eu não percebi conscientemente, mas que depois quando você termina de assistir, você pensa pra trás e você fala: nossa, é verdade, eles estavam sempre com a mesma roupa. E ela falou que isso já ajuda a indicar que tem alguma coisa acontecendo aí na série. Então, realmente foi uma dica que a gente pode não ter percebido conscientemente, mas que eles colocaram até no figurino. Vamos falar agora de influências, porque sim, a série quis trazer alguns elementos ali visuais de outros filmes e outras séries, e o Baran falou novamente pro The Hollywood Reporter, eles fizeram uma entrevista aí bem completinha, de onde eles trouxeram essas referências. E ele contou que pra ele tirou muita inspiração de O Iluminado e de Alien, toda a saga aí. Inclusive, ele contou que um dos filmes de Alien foi gravado em um mesmo cenário que 1899 foi gravado também, e isso foi super simbólico. Ele falou que filmes como esse, em que você tem uma situação de contenção ali de pessoas, como um navio ou um hotel, onde as pessoas ficam presas e não podem escapar, esse sentimento estranho de corredores e o quanto você consegue ou não consegue ver, essa foi a maior influência que ele tirou desses dois filmes visualmente. Mas ele também deixou claro uma influência que eles não tiveram. Ele quis deixar muito claro que, apesar deles amarem Titanic, essa foi uma influência que eles olharam pro outro e falaram assim: a gente não pode deixar 1899 parecido com Titanic. Porque, claro, é uma influência que vem direto, né? Vários passageiros diferentes dentro de um navio que tá acontecendo muitas coisas ali, que pode ter acidentes, que pode ter cenas mais intensas. A gente não quer que pareça com Titanic. O que ele disse foi o seguinte: deve sentir diferente, porque você tem essa imagem de um grande navio saindo da Europa, indo pra América, e imediatamente pensa que deve ser uma versão menor de Titanic. E isso não é o que a gente queria. Então ele deixou claro ali que quis realmente fugir da imagem de Titanic. Dito isso, tem uma cena sim nos episódios finais
originais que eu olhei e falei, isso é muito Titanic. Mas, pelo menos, só foi uma pequena referência ali. Mas eu acho que foi sem querer, porque foi uma imagem que eles quiseram fugir. Mas, além de influências diretas, a história também foi acusada de plágio. E aí aqui, eu não vou dar a minha opinião, mas vou contar pra vocês o que tá acontecendo. A quadrinista brasileira Mary Cagnan foi pras redes sociais, postou no Twitter uma thread desabafando sobre como ela se sentiu quando ela percebeu que 1899 seria idêntico ao quadrinho que ela lançou em 2016, chamado Black Silence. No Twitter ela escreveu: "Está tudo lá. A pirâmide negra, as mortes dentro do nave, a tripulação multinacional, as coisas aparentemente estranhas e sem explicação, os símbolos nos olhos e quando eles aparecem, as escritas em códigos, as vozes chamando por eles, detalhes sutis da trama, como dramas pessoais dos personagens, incluindo as mortes misteriosas." Ela fez um desabafo, disse que estava super mal com isso, e ela contou que tem possibilidade, sim, do trabalho dela ter ido pra longe, quando ela participou de uma feira na Europa, uma feira do livro de Gotemburgo, na Suíça, em 2017, um ano depois do lançamento do quadrinho. Ela participou dessa feira, levou vários exemplares do quadrinhos traduzidos para o inglês, ela mesma fez essa tradução, levou para lá e foi uma feira em que ela distribuiu esses quadrinhos para muitas pessoas do ramo, deu palestras, participou de painéis. E ela falou, então, que se sentiu lesada por essa história. O tweet viralizou, ganhou muitas proporções, assim, altíssimas proporções, ganhou muitos RTs, muitos apoios. A questão virou um grande centro de debates. O que eu digo, assim, se você quiser ter uma ideia melhor, além de ver a thread, leiam o quadrinho da Mary. Ele é muito rápido, ele tá disponível online de graça, então você pode ler de forma muito rápida e tirar suas próprias conclusões. E assim, seja qual for as conclusões que você tirar, o quadrinho é muito legal. Então eu acho que vale sim você olhar lá e ter a sua noção do que você acha ou não. Dito isso, os criadores da série, tanto Baran quanto a Yancy, se pronunciaram sobre essa história. A Yancy disse o seguinte, em meio a um textão, ela falou: "Pra deixar claro, a gente não roubou nada desse quadrinho. Até ontem, a gente nem sabia da existência desse quadrinho. Por mais de 2 anos, a gente colocou dor, suor e exaustão na criação de 1899. Essa é uma ideia original e não é baseada em qualquer material de pesquisa. Além do mais, a gente vem sendo bombardeado com mensagens, algumas delas machucam e são muito feias. Alguém desabafa e todo mundo vai atrás disso sem nem checar se as acusações são verdadeiras." E aí, ela ainda fez uma acusação ali mais grave, que ela disse: "Claro que isso pode ser um esquema para vender mais os quadrinhos dela. Boa jogada." Falou isso aí. Já o Baran repostou uma imagem que um fã-clube de 1899 tinha postado e também reforçou que, infelizmente, a gente não conhece a artista nem o trabalho dela nos quadrinhos. A gente nunca roubaria de outros artistas, já que a gente também se sente como artistas. A gente tentou entrar em contato com ela para que ela retire as acusações. A internet se tornou um lugar estranho, por favor, mandem mais amor em vez de ódio. E aí ele deixou essa mensagem no ar. De qualquer jeito, os dois pronunciaram, negaram as acusações e, por enquanto, a Mary não postou mais nada, não tivemos mais atualizações do caso. Talvez até o momento em que esse vídeo seja publicado tenham mais atualizações, aí eu deixo aqui nos comentários caso tiverem. Mas, por enquanto, é isso. Realmente foi uma situação que gerou muita polêmica, gerou muito debate, e pra isso eu recomendo, de qualquer forma, que você assista a série e leia os quadrinhos, porque, de todas as formas, são 2 obras aí muito boas. E pra gente encerrar esse vídeo, bora falar do final de 1899. E não, eu não estou falando do final da primeira temporada, eu estou falando do final geral dessa série, porque sim, ele já está planejado. Em entrevistas, os 2 criadores comentaram que já têm ideias para segundas e para a terceira temporada de 1899, que eles esperam que a série ganhe novas temporadas sim, porque eles já têm tudo planejado sobre como a série vai acabar. Eles contaram que eles gostam de começar todas as histórias sabendo onde eles querem que essa história chegue no final. E que nesse meio tempo, o meio pode mudar sim, mas eles sabendo o que eles querem fazer no final, já facilita essa contagem. Eles não falaram necessariamente que vai ter 3 temporadas,
temporadas, eu não achei nada relacionado a isso, eu já vi algumas pessoas comentando. Eles comentaram que tem esses planos pra segunda e terceira, e pensando em Dark, né, que foi uma série feita exatamente pra ter 3 temporadas, talvez seja o que eles tenham em mente. Mas, como eles falaram justamente sobre saberem o fim, não terem certeza ainda do meio, o meio pode mudar, talvez eles possam alongar, ou caso não faça sucesso, eles podem deixar em 2 temporadas, mas assim, o que a gente torce é que realmente tenham mais temporadas no meio pra concluir essa história, e eu acho que isso de fato vai ter, porque só pelo lançamento a série já tá em primeiro em muitos países, mais de 55 países, então assim, já é um sucesso. E é isso, finalmente chegamos ao fim desse vídeo, contei muitas curiosidades e detalhes por aqui. Alguma coisa te surpreendeu? O que você mais gostou de saber sobre 1899? Você já terminou a série? Gostou da série? O que você acha dessa história de plágio? Você já leu os quadrinhos? Enfim, comenta tudo aqui comigo, tem muita coisa pra comentar. Manda esse vídeo pra algum amigo que também gostou de 1899 e vai gostar de saber dessas curiosidades. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!